Olá, é possível o extraordinário de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, através de Cristo, ao invés de nos aproximar, fazer é nos assustar? É interessante que em Mateus capítulo 8, versículo 28, olha como é interessante. Diz assim, ó. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, tão grande era o temor, o terror e o pavor que eles causavam. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Ou seja, eles reconheceram. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo, porque é o Espírito que falava através deles. Vamos ver. Ora, alguma distância deles, andavam pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe os mesmos que disseram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos o tempo, este mesmo, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhes Jesus: Ide. E então saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse dos seus termos. Olha que coisa interessante. Olha como é interessante a palavra de Deus. Porque certamente essa cidade conhecia esses dois homens que se encontravam andando nos sepulcros, atormentados. E todos eles tinham medo desses dois, né? Porque tomado pelo inimigo, né? Não somente por um, mas por uma legião, isso dava a eles uma força descomunal, um temor e um assombro. Ao ver Cristo chegar naquela região, repreender aqueles demônios, né, que eles pudessem entrar nos porcos e lançar nos precipícios, aquelas pessoas que eram responsáveis por cuidar daqueles animais, ou seja, cuidar daquele rebanho, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de exaltá-lo, né, pela sua beneficência, pela sua graça para com aqueles dois homens, foram lá, divulgaram tudo aquilo que Cristo tinha feito naquela cidade. E ao invés de gerar naquela cidade uma comoção, de verem vidas sendo libertadas, de verem vidas sendo transformadas, de ver dois homens que eram escravos de demônios, que viviam pelos sepulcros mal vestidos, na verdade nus, se ferindo, ao invés de eles se comoverem com a situação daquele homem, pelo contrário, eles vão ficar muito mais assombrados, porque Cristo pegou e ordenou que aqueles demônios saíssem, entrassem nos povos, eles se lançassem no precipício. Revelando, muitas vezes, infelizmente, nossa falta de compaixão com o outro, né? Lembro-me de um outro texto que o Senhor dá autoridade para os discípulos saem e eles sujeitam os demônios, e eles curam
eles libertam, eles fazem tudo aquilo que Jesus fazia. E eles voltam muito alegres: Senhor, nós oramos, nós curamos, nós expulsamos os demônios, Senhor, aquilo que tu faz, nós fazemos. Aí o Senhor diz que vocês têm que ficar alegres, não é por isso. Você tem que ficar alegre porque o nome de vocês foram escritos no livro da vida. É a mesma coisa aqui. Não era para essa cidade ficar atemorizada, angustiada, com medo, com pavor, a ponto de pedir que Cristo se retirasse dali, porque ele ordenou para que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem na manada de porcos. Mas eles deveriam festejar com Cristo. Eles deveriam celebrar com Cristo. Eles deveriam bendizer a Cristo, porque Cristo se encontrou com duas almas que eram escravas de demônio, e através do poder e da autoridade de Cristo, elas foram libertas. Então, que nós possamos, ao longo de nossa vida, ao longo de nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, claro, deixarmos Cristo nos usar poderosamente para curar, para libertar, para transformar, nós possamos nos maravilhar do poder da graça dele, e quando ele se manifestar, que nós também não venhamos nos assombrar, mas nós possamos celebrar, bendizer e glorificar a ele, principalmente por ter os nossos nomes escritos no livro da vida e por libertar vidas, repreender demônios, tirar vidas que se encontravam em meio à escravidão e poderem iniciar uma nova vida e uma nova jornada. Porque eu sempre, quando eu estou dando aula presencial, eu sempre digo, o maior tesouro que existe sobre a face da terra são pessoas, são vidas. Foi por ela que Cristo veio ao mundo. Foi por ela que Deus pegou seu Filho unigênito e ofereceu na cruz. Essa mensagem possa ter falado ao seu coração, possa ter gerado uma reflexão, que você possa acompanhar os outros conteúdos que estão aqui, para o canal possa seguir crescendo todos os dias, anunciando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, Pai do Senhor, e até o nosso próximo vídeo.